Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao SaibaCast, o podcast do Saiba Comprar. E hoje vamos falar sobre SEO, Search Engine Optimization. Você sabe o que é? Você sabe o quanto essa técnica pode melhorar a performance do seu site nos mecanismos de busca? Então, acompanhe e veja como fazer o seu site crescer mais. Toca a vinheta. Bom, começando esse SaibaCast, a gente tem que entender o que é exatamente SEO. Muita gente hoje já pesquisa sobre o assunto, já se fala muito sobre SEO, mas o que é exatamente o SEO? SEO é Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de busca. Não só necessariamente uma otimização feita para o Google, ela pode ser feita para o Bing, pode ser feita para o Yahoo ou qualquer outro sistema, site de busca da internet. Então o SEO obrigatoriamente não é uma técnica exclusiva para o Google. Porém, como sabemos, a maioria dos usuários da internet hoje estão utilizando esta ferramenta para buscas, o site do Google. Por isso nós costumamos dizer que o SEO é uma técnica voltada para a otimização da busca orgânica do Google. Mas o que é a busca orgânica? Você me pergunta, provavelmente por não saber. A busca orgânica é aquela onde estão os resultados que não são pagos. Isso mesmo, o Google e outros mecanismos de busca possuem ferramentas de ads, de anúncios, que geram as buscas pagas. Nestas ferramentas você irá pagar um valor para aparecer, e esse valor, que é um lance, fará você aparecer nas posições mais altas. Dentro do resultado orgânico, principalmente do Google, nós falamos muito na questão do conteúdo. Isso mesmo, a busca orgânica, por padrão, valoriza o conteúdo do seu site. Seja um site de serviços, seja um site de produtos como e-commerce, se você tiver os seus produtos ou serviços bem otimizados, você conseguirá um bom resultado nas buscas. E aí você me pergunta, como podemos conseguir um resultado bem otimizado? Como otimizar um texto para aparecer melhor no Google? Bom, já estou dando a dica aqui, É no texto que você vai fazer a otimização. A priori no texto, porque o Google gosta muito de conteúdo, mas muito mesmo. É a coisa que ele mais valoriza, é a produção de conteúdo. Mas não basta simplesmente escrever qualquer coisa, colocar qualquer texto, um pequeno texto, um texto minúsculo, em que você vai aparecer no Google. Não, o Google valoriza conteúdo de qualidade e com densidade. E como ele determina a qualidade e a densidade do conteúdo? Agora eu vou te explicar. Existe uma regra, que é a regra de densidade de palavras-chave. É o quanto a palavra-chave e foco do seu produto ou do seu serviço aparece dentro do texto. Então vamos supor que você está vendendo microfones, microfone para podcast. Então, dentro do seu texto, você vai repetir a palavra microfone para podcast. Mas não é simplesmente escrever no seu texto repetidamente microfone para podcast, infinitamente. Afinal, se fosse assim, seria fácil e estariam em primeiro lugar os textos com mais repetição de palavras. Para repetição de palavras dentro do Google, existe uma regra de 1 a 3% da repetição dessa palavra-chave dentro do seu texto. E como você mede o quanto é saudável ou não essa repetição? O seu texto ele também tem que seguir uma regra de tamanho, entre 500 e 1000 palavras. Bom, não necessariamente você precisa sempre seguir essa regra. Há casos onde apenas 300 palavras resolvem, mas há casos onde você precisa de muito mais que 1000 palavras para ter um texto com a densidade adequada para subir. Então, como que você vai montar um bom texto de SEO? Primeira coisa, não se preocupe com o tamanho no primeiro momento, se preocupe com a legibilidade. Crie um texto que você informa o usuário.
Então, por exemplo, eu vou fazer o meu texto do microfone para podcast. Então, desse meu texto, eu coloco, por exemplo, por que comprar um microfone para podcast? Escrevo o texto. Para quem serve um microfone de podcast? Para quem é recomendado este modelo de microfone de podcast? E você vai acrescentando essas informações baseadas nas informações de busca dos usuários. Então, como preparar um bom texto de SEO? Essa é uma boa pergunta. Tente entender como você procuraria por aquele produto. Crie títulos, subtítulos. Mas a minha empresa não trabalha com produtos, ela trabalha com serviços e eu tenho uma limitação na quantidade de textos que eu posso produzir. Aí é que entra uma boa opção, a criação de um blog. Porque os blogs por muito tempo dominaram a internet, ainda dominam, né? Sejam blogs empresariais, sejam blogs de entretenimento. Bom, os blogs têm produção de conteúdo constante. Então é muito interessante você fornecer esse tipo de conteúdo de blog. Mas como você vai fornecer o conteúdo de blog? Bom, o conteúdo de blog ele não é um conteúdo de venda direta, ele é um conteúdo de venda indireta. Então você vai fornecer informações, você vai fornecer textos que agreguem mais informações, mais utilidades relacionadas ao seu produto. Voltando ao exemplo da loja de microfones para podcast. Você vai colocar, por exemplo, um artigo, 5 dicas de como utilizar um bom microfone para podcast, 3 dicas de como escolher um bom microfone para podcast, onde encontrar um bom microfone para podcast, ou então os 5 melhores modelos de microfones para podcast do mercado. Existem várias oportunidades, existem várias formas de você trabalhar o SEO. E dentro desse texto você vai utilizar uma estratégia chamada Link Building, que é a linkagem interna do site. Isso mesmo, porque tanto quanto conteúdo, o Google gosta de linkagens, porque através dessas linkagens o Google vai encontrar o conteúdo, os seus produtos ou serviços dentro do seu site. Então linke pontos-chave do seu texto, onde você perceba que exista uma oportunidade de levar o usuário até um outro conteúdo ou até um serviço ou produto do qual você vende. E aí você vai me fazer uma outra pergunta, mas o SEO serve só para empresas? Não. Você pode usar SEO no seu blog, você pode usar SEO no seu canal do YouTube, você pode usar SEO em várias ferramentas. Você pode até otimizar imagens para SEO, o que é muito importante. Então, se você conseguir dentro do seu conteúdo colocar um vídeo hospedado no YouTube, uma imagem bem otimizada, que basicamente é uma imagem com o nome da palavra-chave foco. Então, por exemplo, a imagem do seu microfone, essa imagem ela pode ter o nome de microfone podcast, e o modelo do produto, que é melhor ainda, porque muita gente procura às vezes pelo modelo, por um modelo específico. Então lembre-se disso, a otimização não só de texto, mas a otimização de imagem, a otimização de conteúdo no geral contribui muito para o SEO do seu site. Essas foram algumas dicas. Em breve trarei mais. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você está no Spotify, nos siga. Se você está no YouTube, deixe seu comentário, dê seu like e se inscreva. Aquele abraço, muito obrigado e tchau!